Oração Ação, o nosso ponto de encontro. Muito bom a gente se encontrar, especialmente nós que estamos numa sensação de estarmos meio perdidos, né? Muito bom decidirmos isso. Saúde para todos nós. Hoje estamos dando continuidade aos nossos encontros, aos nossos estudos sobre as sombras. Um personagem, uma máscara, uma força muito especial, cultuada há muito tempo na mitologia de diversos povos, com nomes, é claro, muito variados, mas concepções muito parecidas. Seriam seres completamente malvados, criados, surgidos já malvados e destinados às sombras, aos sofrimentos, para toda a eternidade. Essa concepção tem alimentado uma guerra onde vale tudo contra o mal. Porque todas as lutas humanas, todas as disputas humanas, qualquer pessoa de bom senso sabe, vão demonstrar, vão evidenciar nosso lado luminoso e nosso lado sombrio. Todos temos um lado luz e um lado sombra. Mas no mundo espiritual, o que de alguma forma se estende também para o mundo material, na medida que esses personagens do mal influenciam, obsediam, tomam diversas pessoas aqui na Terra, segundo a teologia tradicional. Esses seres, contra eles vale qualquer coisa, podemos fazer qualquer coisa, porque não há alternativa, não há perspectiva, não há futuro para eles. Não há um paralelo muito forte entre a visão que muitas pessoas têm dos criminosos, dos malvados, pedindo pena de morte, castigos terríveis, cadeia para sempre, cadeia perpétua, prisão perpétua. Há um paralelo muito grande entre a visão que nós temos dos seres espirituais votados ao mal e dos seres encarnados votados ao mal. Mas não é apenas importante que a gente reveja a nossa ideia dos demônios apenas para expandirmos a nossa visão espiritual, apenas mesmo para melhorar a nossa relação com as pessoas, com os criminosos aqui da Terra. Acontece que, como desafiou Jesus e ninguém ousou confrontá-lo, quem estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Ou seja, todos os seres, todas as criaturas têm um lado sombrio. E isso é tão óbvio, tão forte, que mostra-se imprescindível sabermos lidar com as sombras espirituais, com as sombras encarnadas e com as sombras em nós mesmos. Avançando então para essa finalidade que nós temos dado para os nossos estudos
conhecimento exterior, do autoconhecimento e da prática do bem. Vamos lá? Muito bem, a questão número 131. Kardec introduziu o tema, perguntando se existem demônios no sentido que se atribui a essa palavra, e a resposta foi que não existem seres eternamente voltados ao mal. Nos encontros anteriores temos estudado por partes, por parágrafos, o comentário que Kardec faz a essa resposta, e hoje vamos continuar, o comentário é longo. O de hoje diz assim: os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Da mesma forma que acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, consideraram também os seres inferiores como seres perpetuamente maus. Seria um sistema de castas, como estabelece a cultura indiana, com os brahmanes no topo da hierarquia, os párias na parte inferior, justificando com visões religiosas que não haja convivência, muito menos ajuda entre os superiores e os inferiores. Porque os superiores seriam seres de luz, portanto superiores, e os inferiores seres das trevas. Isso também ocorreu na Europa, na cultura ocidental, na medida em que as casas reais, as casas nobres, diziam de si mesmo possuir sangue azul e se atribuíam direitos os mais absurdos, os mais violentos sobre a ralé, com a qual também eles, os nobres, não poderiam casar, não poderiam se relacionar, não poderiam ter amizades. É muito parecido. As castas, os estamentos sociais são muito parecidos por toda parte. E eles encontram uma justificativa, assim como o homem comum encontra uma justificativa para sua violência e para sua ira na ira de Deus, atribuindo uma ira e uma vingança ao próprio Deus, também encontra uma justificativa para as suas segregações, as suas violências, atribuindo essa segregação e essa violência à própria divindade. É claro que isso compromete demais as nossas relações, aprofunda nossas violências, justifica nossas guerras, nos congela, enfim, na inferioridade na qual estamos acostumados. É hora de acordar, é hora de sair dessa acomodação, desse comodismo que tão mal nos faz, não é? Precisamos questionar, assim na terra como no céu, essa ideia de seres perpetuamente bons, originalmente bons, eternamente bons, e seres originalmente maus, perpetuamente maus. Urgente rever isso. Continua Kardec: assim, pela palavra demônio, devemos entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome. A diferença é que os espíritos impuros, aos espíritos impuros, atribuímos o estado transitório, e aos demônios não.
Os espíritos imperfeitos se revoltam contra as provas que devem suportar e por isso as sofrem por um período mais longo. Entretanto, eles também chegarão à perfeição quando se dispuserem a isso. Vejam só de onde surgiu a tese do inferno. É que os próprios espíritos sofredores da pátria espiritual, estando nessa condição de dor há muito tempo, sem verem perspectiva, supõem que estão sofrendo por toda a eternidade. O problema apontado por Kardec aqui, o problema visto por todos nós em toda parte, é a rebeldia. Um doente rebelde não faz os tratamentos prescritos pelo médico de forma a prolongar a sua doença. Um aluno teimoso não faz os exercícios propostos pelo professor, não presta atenção na aula e torna a sua vida repetitiva. Ele repete as lições por se negar a aprender com elas. E nós precisamos demais estudar a rebeldia. Os espíritos nos revelam que a maioria de nós, praticamente a totalidade, somos exilados de outros planetas que evoluíram. E que fomos exilados de lá por sermos aquela parte da sociedade teimosa, rebelde, que não aceitava um procedimento melhor e se congelava, se paralisava num pensamento de rebeldia, de queixa, de briga com a vida. Portanto, o traço comum, o traço forte de personalidade dos exilados, a rebeldia, continua refletindo em nós em todos os momentos. E Kardec deixa claro aqui que essa característica dos espíritos impuros, dos espíritos imperfeitos, tradicionalmente chamados de demônios, a imagem que temos daqueles que erram, daqueles que teimam, dos rebeldes, é a imagem dos demônios. E é claro que mesmo os menos lúcidos de nós sabemos que a rebeldia é nosso traço de personalidade mais marcante. Portanto, nos transformamos a vida no inferno. Transformamos tudo em punição. Porque sabemos que muito erramos e atribuímos como única resposta possível àquele que erra o desmerecimento, o castigo por toda a eternidade. Essa visão precisa mudar. Jesus veio para mudar essa posição. O Pai de amor, o Deus de amor, apresentado por Jesus à humanidade, que manda o próprio Jesus nos dizer a perdoar inúmeras vezes. Esse Jesus ainda não foi compreendido, nem mesmo pelos autoproclamados cristãos. Precisamos demais entender uma nova maneira de nos entender e de entender os outros. Ocorre que a ação do mal sobre nós se baseia, se lastreia no mal que temos em nós. Dito de outra forma, as sombras
agem em nós através das nossas próprias sombras. No livro Ação e Reação, um obsessor explica para André Luiz a sua técnica de obsessão, que é exatamente essa que falávamos. Eles mapeiam, rastreiam as sombras de suas vítimas e, sabendo que elas têm uma auto-obsessão, uma ideia fixa por dinheiro, por beleza, por sexo, por mágoa, culpa, medo, preconceito, eles atuam nesse ponto fraco, que acaba funcionando como uma tomada a qual se encaixa perfeitamente o plugue do obsessor. Semelhante atrai semelhante, sombra atrai sombra. Então estamos destinados à obsessão? Claro que não. Existe uma defesa. O autoconhecimento. Ora, quando uma pessoa sabe, se reconhece viciada em álcool e vai a uma festa, ela fica constantemente vigilante a respeito de tudo que ingere, é ou não é? Quando alguém empresta um carro que está puxando para a direita, ele dirige com extremo cuidado, compensando essa tendência do carro ir para a direita com uma força no volante para a esquerda. Se você sabe que você é viciado em sexo e vai para uma festa, um lugar onde esse tema é muito forte, onde as ofertas de sexo são muito contundentes, você precisará da mesma forma se observar e segurar as suas próprias tendências. Às vezes até evitar ir, claro, nesses ambientes. E isso serve para jogo, serve para consumidores compulsivos, serve para todos os viciados. Quem conhece os seus defeitos consegue se defender deles, negociar com eles, ressignificá-los, redirecioná-los. Aqueles que não conseguem, que não se conhecem, vivem de queda em queda, manipulados pelos seus vícios, dominados pelos seus vícios e por aqueles que o querem dominar. Foi nesse sentido, é nesse sentido que temos feito o estudo das trevas, para aprender a lidar com essas trevas. Só estamos aprendendo aqui que para lidar com as trevas exteriores, com as influências sombrias, precisamos lidar com as sombras em nós mesmos. Ai daquele que disser eu não tenho preconceito, não tenho mágoas, não tenho culpas, não tenho vícios. Esse será o mais manipulável de todos. Quem autonegar as suas sombras será o mais manipulável. Quem reconhecer as suas sombras, lidar com elas, gerenciar as suas sombras e trabalhar para superar, é claro, esse terá no autoconhecimento a sua grande defesa. Mais ou menos como um proprietário de um castelo em guerra, que quando sabe qual é o ponto mais fraco da sua muralha, para ali direciona os esforços, os reforços à muralha, colocando apoios
E quando não é possível, se chegar a esse ponto, reforçando o seu exército ali, porque sabe que aquele ponto será o mais complicado, o que o poderá levar à derrota. Nós também precisamos ter essa consciência dos nossos pontos fracos e atuar em seu reforço, atuar em seu reconhecimento, atuar em sua reelaboração. Pense nisso, meu amigo, minha amiga. Conheça-se, fortaleça-se e defenda-se. Porque todas as sombras, todos os manipuladores, todos os dominadores têm por base da sua dominação, da sua exploração, os nossos pontos fracos. Só poderá se defender aquele que se conhecer, só poderá evoluir aquele que se reconhecer, tanto em seus potenciais quanto em suas sombras. Conhece-te a ti mesmo. É o desafio de Sócrates, o fundador da filosofia, é o desafio do budismo, é o desafio do cristianismo, é o desafio que os próprios espíritos nos lançam nesse fabuloso O Livro dos Espíritos, na questão 911. Não deixe por menos nenhum ritual externo, nenhum médico externo, nem mesmo um psicólogo, um psiquiatra exterior fará por nós a mudança se nós não nos abrirmos, se nós não nos disponibilizarmos, se nós não nos conhecermos. Um grande abraço para você, muito bom estarmos aqui. Vamos saudar nossos amigos, Márcia Tristão, Maria Cristina Pereira, André Santos, Neide Lopes, Maria José Sobral. Muito bom estarmos aqui. Passem, multipliquem, compartilhem essa fabulosa arma de defesa espiritual, tanto para os obsessores encarnados quanto desencarnados, que é o autoconhecimento. Um grande abraço, que assim seja. Amanhã continuaremos nesse tema tão rico e tão essencial para esse nosso momento. Até lá, até amanhã. Paz e bem para todos nós.